Olá, veja agora nesta edição da UFRJ Revista as comemorações dos 89 anos da universidade. O projeto Quintas Musicais traz Frejá ao UFRJ. Engenharia Naval completa 50 anos. Centro Cultural Professor Horácio Macedo comemora aniversário com o show do Ivan Lins. Saiba como foi a primeira semana de agroecologia da UFRJ. Os calouros da Escola Politécnica são recepcionados com palestras sobre segurança no trânsito. Exposição sobre a amamentação da maternidade escola permanece até o dia 30 de setembro na galeria do BNDES. Saiba como foi o 4º Encontro de Cultura Popular. A Faculdade de Letras homenageia Machado de Assis e o Conselho Universitário volta a discutir o regimento interno do Polo de Macaé. Veja agora na UFRJ em Revista. A ansiedade era grande, e quando as portas do auditório do Centro de Tecnologia foram abertas, o público correu para garantir um bom lugar no show de Frejá. A apresentação faz parte do projeto Quintas Musicais, que está de volta por iniciativa do CT e do CCMN após 10 anos. A volta do projeto Quintas Musicais, eu acho que é muito importante em termos de divulgar novamente a cultura, a música aqui no Centro de Tecnologia. Existe esse mito de que a cidade universitária aqui não é aconchegante, que as pessoas não ficam aqui, mas eu acredito que precisa de ter motivação, né? Acho que se houvessem essas atividades culturais, show de música, cinema, as pessoas vão ficar, né? E a escolha do horário para os shows, aconteceu por quê? O horário foi para manter a tradição, porque o horário sempre foi, né, no horário de almoço, que era a ideia não só dos alunos, né, terem aquele intervalo. Cerca de 1.200 pessoas lotaram o auditório do CT e cantaram junto com Frejá. Frejá, fala um pouquinho pra gente o que você achou do clima do show. Olha, eu gostei muito, achei a plateia extremamente calorosa, muito atenta e na verdade, eu fiquei muito feliz porque eu acho que esse circuito universitário, eu acho que é uma coisa que precisa ser incentivada. Eu acho que é uma coisa que já existiu um pouco mais dentro da relação da música brasileira com as universidades e de uns 10, 20 anos para cá isso está meio interrompido. E eu acho que era muito bacana que a gente voltasse a ter esse circuito universitário. A receptividade do meu trabalho com as pessoas que estão na universidade e tal, eu acho que tem tudo a ver, entendeu? Não que por uma questão de faixa etária, por uma questão de assunto mesmo, né? E o que você achou do horário do show? Bom, o horário do show para cantar é péssimo, mas eu acho que faz sentido porque ele é bastante abrangente no sentido da circulação das pessoas dentro da universidade, né? Quer dizer, eu acho que o meio-dia é um horário de pico de presença, eu imagino que seja, né? Então eu acho que isso é bacana porque estimula a presença do público no show. E o show estava programado para ser tão longo? Não, esse é o show normal que eu faço mesmo. Esse é o show. Normalmente as pessoas acham curto. Eu até achei ótimo você dizer que tá longo, porque eu acho que ele tem o tamanho certo. Assim, eu não gosto de fazer show grande, né? Mas eu acho que ele tem um tamanho gostoso para quem. Assim, ele não é um show compacto, não é uma coisinha resumida, não. É um show que apresenta a minha trajetória aí, o repertório de composições, de autor, né? Então tem um certo tamanho. São 28 anos de carreira, então tem muita coisa para mostrar, né? Paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não dança, mete balanço, meu amor. O Departamento de Engenharia Naval e Oceânica realiza um ciclo de palestras em comemoração aos 50 anos do curso de Engenharia Naval da UFRJ. As palestras possibilitam um contato entre estudantes e profissionais experientes da área e são também uma oportunidade de relembrar a importância da engenharia naval ao longo da história. E para comemorar o seu 3º aniversário, o centro recebeu o cantor e compositor de MPB, Ivan Lins. O Ivan Lins representa um marco na nossa cultura, na música popular brasileira. E além disso, ele é ex-aluno dessa universidade. Ele estudou na Escola Nacional de Química, se formou por lá e inclusive foi colega de muitos nossos professores que estão aqui assistindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui nesse palco. Adorei o convite que me fizeram, muito bacana. E por incrível que pareça, depois que me formei na ENC, em 1969, nunca mais voltei, não sei porquê.
tenho muitas saudades daquilo. Uma época, inclusive, que a gente teve que... realmente a gente tinha que ter muita saúde. Né? Os anos 60, 70, a gente tinha que ter muita saúde para correr da polícia. O contato real com a natureza foi um dos principais pontos da primeira semana de agroecologia realizada entre os dias 24 e 28 de agosto na UFRJ. O evento foi promovido por alunos da UFRJ, dos grupos Capim-Limão, do Instituto de Biologia, Geomata, do Instituto de Geografia, Muda, de Engenharia Ambiental e Ecooperação e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Dentro desse universo da agroecologia, a gente discute os manejos sustentáveis dos ecossistemas, principalmente dos sistemas agrícolas, e todas as relações sociais, políticas e econômicas envolvidas nesse processo. Então a semana ela nasceu com o objetivo de trazer para dentro da UFRJ atores envolvidos nessas discussões, como agricultores, movimentos sociais, como o Movimento do Sem Terra, organizações não governamentais que trabalham com isso, como a própria universidade acadêmica, para estar discutindo coletivamente essas questões dentro dos espaços da UFRJ. A agroecologia ela traz uma nova proposta de você entender as relações tanto de produção como de consumo dos bens, dos recursos, do material, né, da matéria em si. Então, não adianta de forma alguma a gente estar aqui desenvolvendo esse trabalho super legal, plantando, pesquisando, experimentando novas formas de se produzir recursos, se a gente ainda consome de um jeito inadequado, né? Então, isso é uma proposta integral. Consumo e produção estão mutuamente associados, né? A gente entende dessa forma. E esse encontro aqui que os estudantes estão promovendo é de uma importância assim que traz uma felicidade muito grande, né? Ver essa juventude promovendo a agroecologia, né? Isso é de uma importância até humana muito grande, porque a agroecologia é um movimento que tem um diferencial da questão do alimento orgânico. Discutir educação, fiscalização e legislação no trânsito foi o objetivo do evento promovido pela Escola Politécnica em parceria com o Fórum Permanente da UFRJ para Educação no Trânsito e Cidadania. O evento faz parte dos preparativos para a Semana Nacional do Trânsito, que acontecerá entre os dias 18 e 25 de setembro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro vai participar trazendo um trabalho, uma grande campanha, uma ação, digamos assim, do Detran, chamado Trânsito Responsa. Tá, são várias atividades voltadas para os jovens, para os alunos. E depois vamos ter em outubro alguma coisa sobre a lei seca e todos os meses, porque nós precisamos sensibilizar toda a sociedade que vive aqui na universidade para essa grave questão do acidente de trânsito e suas consequências. O número de mortes em acidente de trânsito é muito maior do que da gripe suína. Isso aqui é muito mais do que uma pandemia. Os alunos de uma universidade estão dentro daquela faixa de risco que consta das estatísticas e que é sempre bom a gente regar aquela plantinha para ela florescer. A semente dessa planta deveria ter sido colocada lá no Jardim 1, Jardim 2. Mas a gente sabe que as coisas não acontecem dessa maneira. Então, se a gente chega numa universidade e mostra os prós e contras de você seguir uma lei, de você estar dentro das normas, de você ter os seus direitos e os seus deveres, nunca é demais. Desde 1994 que William Santos, fotógrafo da maternidade escola da UFRJ, vem retratando o ato de amamentar. O resultado disso é a exposição itinerante A Amamentação, que recebe assessoria do professor Marcos Renato, da Faculdade de Medicina, e apoio dos profissionais da maternidade escola. Como é que foi começar esse trabalho, registrando, clicando mães lá da maternidade escola? Bom, em 1994 eu fui chamado
para colaborar com a confecção de um informativo da maternidade escola, como fotógrafo. Chegando lá, eu, para minha surpresa, me apaixonei pelo ato de amamentar. E percebi o quanto para as pessoas era importante a imagem, ou seja, a força da imagem, para que as pessoas se sensibilizassem em relação ao ato de amamentar, que sintetiza tanto uma gravidez saudável, como um parto feliz e uma criança saudável. A exposição permanece até o dia 30 de setembro na Galeria BNDES, no térreo do prédio da Avenida Chile, número 100. Já no mundo virtual, ela pode ser acessada através do Banco de Imagens da UFRJ no site imagem.ufrj.br. Abrindo o mês de setembro, o Campinho da Praia Vermelha se transformou em uma espécie de palco ao ar livre, com várias formas da cultura popular para o público acadêmico, marcando o encontro de cultura popular promovido pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. É um encontro que propõe um diálogo do que a universidade pensa com o que a cidade faz. E isso é uma coisa que tinha um vazio dentro da universidade. O que é cultura popular acontecendo, as pessoas dizendo o que realmente fazem, dizendo o que realmente pensam, dizendo o que realmente sentem. E o projeto é isso. Mais uma vez propondo a reflexão da cultura popular na universidade. Essa 4ª edição do Encontro de Cultura Popular saiu de dentro das salas de aula e acontece assim, ao ar livre. Aqui as pessoas refletem, fazendo a cultura, vivendo a cultura. Os muros do Campinho foi o lugar de diversão para os adeptos ao grafite. Sprays foram disponibilizados e tanto alunos como convidados puderam soltar a imaginação. Finalizando o evento, aconteceu a Batalha do Real, em que meninos das comunidades soltaram o improviso ao ritmo do rap e disputaram quem criava a melhor rima escolhida pelo público. Empolgado com o talento dos meninos, o cantor de rap Benegão prestigiou o evento. Fundamental, que teoria sozinha é palavra morta, sacou? Tipo, se ela não vira prática, não adianta muito, né? Então é fundamental isso, eu acho que isso que está acontecendo aqui é uma coisa boa para a faculdade, é bom para quem está envolvido aqui, é bom para o Rio de Janeiro e é bom para todo mundo, sabe? Machado de Assis recebe mais uma homenagem da Faculdade de Letras da UFRJ. Organizado pelo professor Dal Bastos, o livro Jornada Discente Machado de Assis Melhores Artigos preserva e socializa descobertas variadas sobre o bruxo do Cosme Velho. O livro traz artigos produzidos por alunos da graduação e da pós-graduação, que participaram no ano passado da Jornada Discente organizada pela faculdade. Houve a jornada, eles elaboraram um paper, um texto, a partir de uma pesquisa desenvolvida especificamente para a jornada. Significa que eles desenvolveram, digamos, a investigação científica, se sentiram um pouco mais cientistas no bom sentido. Desde o início nós falamos da possibilidade de produzir um livro a partir das comunicações. Então eles não estavam escrevendo apenas para ler, eles estavam pensando que estavam concorrendo a um espaçozinho dentro de um livro, o que contribuiu para que eles se imaginassem autores. O Conselho Universitário do dia 10 de setembro continuou a discussão sobre o regimento do campus avançado da UFRJ em Macaé. Weiner e eu não conseguimos fazer um parecer conjunto, que era o que queríamos, né? Eu já tinha dito da minha disposição nesse sentido na última reunião, mas caminhamos na mesma direção. Sugestões para a reelaboração da proposta de resolução relativa à organização administrativa e acadêmica do campus de Macaé, entre aspas. Considerações iniciais. 1. Para evitar mal-entendidos, o Consune recomenda ao magnífico reitor que faça uma proclamação incisiva e unívoca aos quadros da UFRJ e seus estudantes, assim como às autoridades estaduais e municipais, e empresariais públicas e privadas, de que a universidade chegou à reunião dos Lagos e ao Norte Fluminense para ficar. Se a UFRJ reconhece, favorece e estimula o desenvolvimento das atividades em Macaé, é porque a
A UFRJ julga relevante que essas atividades sejam desenvolvidas. B. A UFRJ assume que estas atividades devem ser desenvolvidas na e pela UFRJ. Ali se desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, isto é, atividades fins. Ora, estas são as atividades que, no contexto da institucionalidade vigente, são de responsabilidade e são executadas por nossas unidades. Escolas, faculdades, institutos básicos, especializados, núcleos. Não há nada que nos impeça de ter unidades pluridisciplinares, mesmo porque algumas delas já existem e reivindicam orgulhosamente esta condição. O IPUR e o NEI, por exemplo. Se é verdade que o arco das áreas disciplinares que se articulam nas atividades de Macaé parece-nos mais amplo e variado, certamente os institutos básicos, tal como definidos no Estatuto, são fortemente ancorados numa perspectiva unidisciplinar. Mas é hoje consensual que esta é uma perspectiva em vias de dissolução especializada de determinadas disciplinas, seja pela diluição de algumas das fronteiras que, quais muralhas da China, demarcavam os territórios disciplinares. O processo é a consequência institucional da aprovação prévia por parte desse egrégio colegiado da criação do campus de Macaé, como órgão da estrutura intermediária desta universidade, somando-se aos centros universitários, ao complexo hospitalar e ao Fórum de Ciência e Cultura. A história institucional da UFRJ, nas últimas décadas, parece pautada por acomodações dos novos projetos ao aparato institucional vigente, caracterizado por 4 níveis hierárquicos com significados e funções diferentes em pontos diferentes da UFRJ. Obviamente, a raiz desse procedimento é encontrada no excessivo papel institucional atribuído às unidades acadêmicas, que reorganizam os níveis hierárquicos imediatamente superiores, a saber, os centros universitários, e os inferiores, a saber, departamentos ou programas, de acordo com parâmetros internos, fruto de uma longa história institucional, em alguns casos mais antiga do que da própria universidade. Não me parece que a proposta apresentada tenha como intenção a superação completa desta estrutura, que, como sabemos, tem como fator positivo o estímulo à diversidade e, desafortunadamente, como elemento negativo, o fortalecimento da fragmentação. Como as propostas de entendimento acerca da questão do polo macaense foram múltiplas, o reitor, Aloysio Teixeira, aconselhou a retirada do tema de pauta, para que fosse analisado por uma comissão mista, formada por representantes da Comissão de Legislação e Normas, dos estudantes, dos funcionários técnicos administrativos e dos professores que pediram vistas ao processo. A minha sugestão é que se retire esse ponto de pauta, se constitua uma comissão do Conselho Universitário, quer dizer, acho que não tem sentido isso voltar a instâncias inferiores, uma vez que já está no âmbito de deliberação do Conselho Universitário, mas que se constitua uma comissão para examinar a proposta de regimento, o parecer da Comissão de Legislação e Normas e os diversos pareceres dos conselheiros que pediram vista, para que na próxima reunião do Conselho Universitário se possa tomar uma deliberação amadurecida, consequente e que corresponda ao pensamento majoritário dessa instância. Quer dizer, eu acho que a gente pode construir essa comissão até o final da reunião. Assim, eu sugeriria que ela fosse integrada pelos conselheiros que pediram vistas, pela Comissão de Legislação e Normas, eventualmente pelo próprio professor Rodrigo Capaz, que elaborou o regimento, e por um representante dos técnico-administrativos e um representante dos estudantes. Ele seria uma comissão de 7 pessoas e traria um parecer na próxima reunião, né, desta comissão ad hoc, para apreciação pelo Conselho Universitário.